É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta do portal Escola Dominical, que postamos no início da semana, para que o irmão possa ter, durante toda a semana, mais um subsídio para preparar bem a sua aula e comparecer no domingo à Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida, que ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, para juntos nos edificarmos no estudo e no aprendizado da Palavra de Deus, para prosseguirmos no nosso alvo, que é alcançar a estatura completa, a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, o próprio Cristo, que é a palavra. Estamos estudando neste trimestre o tema Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. E hoje iremos estudar a lição de número 8, que é a última lição do primeiro bloco deste trimestre, que estuda o livro de Provérbios. Estamos já terminando o estudo do livro de Provérbios. A partir da próxima lição, estaremos estudando o livro de Eclesiastes. E para finalizar o estudo do livro de Provérbios, nós hoje iremos estudar o tema A Mulher Virtuosa. O livro de Provérbios termina com o Cântico da Mulher Virtuosa, que nós encontramos aqui no livro de Provérbios, no capítulo 31. O livro de Provérbios termina com o Cântico da Mulher Virtuosa, a partir do versículo 10. E nós vamos estudar a respeito da mulher virtuosa no dia de hoje. Antes, porém, de adentrarmos propriamente no Cântico da Mulher Virtuosa, se é de bom alvitre que nós vejamos o papel da mulher na Bíblia Sagrada. É muito importante nós verificarmos como a Bíblia fala a respeito da mulher, qual a posição da mulher com relação à Bíblia Sagrada, precisamente porque hoje existe um mito, uma mentira propagada por Satanás que infelizmente tem alcançado credibilidade, inclusive entre os cristãos se dizem ser. Hoje se propala muito a ideia de que a Bíblia é um livro machista, de que a Bíblia precisa ser interpretada nos dias de hoje sob novo contexto. Ela precisa ser atualizada porque ela oprime a mulher. Nada mais falso, meus amados e queridos irmãos. A Bíblia não é um livro machista, porque ela é a palavra de Deus. E Deus não é machista. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 10 e no versículo 17, nós lemos o seguinte: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 10, no versículo 38, o capítulo 10, e no versículo 34, ele diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, e quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus é o próprio Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17,
versículo 17. Jesus está orando ao Pai e ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o próprio Jesus diz que a palavra é de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, o que quer dizer acepção de pessoas? Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele não privilegia um em detrimento de outros. Ele trata a todos igualmente. E se a palavra é de Deus e Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia não pode ser machista. Pelo simples fato de que, se Deus fosse machista, ele privilegiaria o macho, o homem, o varão, em detrimento da mulher. Mas não é isto que nós vemos. Deus não faz acepção de pessoas. E a sua palavra, que reflete o seu caráter, não poderia privilegiar o homem em detrimento da mulher. Quando Deus criou o homem, o ser humano, ele já deixa bem clara esta igualdade de tratamento entre homem e mulher. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui nós já vemos que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, sem nenhuma parcialidade, sem nenhuma prioridade. Deus trata igualmente o homem e a mulher. Coloca-os no mesmo nível. Ambos devem ser imagem e semelhança de Deus. Criou Deus o homem, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. No capítulo 2 deste mesmo livro do Gênesis, Deus revela a criação do homem, formado do pó da terra e introjetando fôlego de vida em suas narinas. Mas Deus também revela a criação da mulher, retirada da costela do varão. Homem e mulher foram igualmente criados por Deus. Deus, ao contrário dos outros seres, onde apenas o seu falar os criou, Deus, ele próprio, se incumbiu da criação tanto do homem quanto da mulher. Ambos são iguais em dignidade. Ambos têm o mesmo tratamento de Deus. Ambos foram feitos para ser imagem de Deus. Mas macho e fêmea são diferentes, a começar da forma como foram criados. Ambos foram criados para ser imagem de Deus, mas foram criados de forma diferenciada. O varão foi criado primeiro, do pó da terra. A mulher foi criada depois da costela do varão. Momentos diversos de criação. O homem foi criado do pó da terra. O homem foi criado para planejar, para projetar ao futuro, para, através da imaginação, do planejamento, da racionalidade, poder cumprir o propósito de Deus para ele. Por isso Deus o chama para dar nome aos animais e ele ter então consciência de que é inteligente, de que está acima das demais criaturas terrenas. Ele é a cabeça. Mas neste instante em que ele exerce e toma consciência deste papel,
de que é inteligente, de que é racional, de que é planejador, de que projeta, ele sente a solidão. Ele verifica que é incompleto. E aí então Deus cria a mulher para lhe suprir este sentimento da solidão. E ela é retirada do seu lado, da costela, do seu lado, do seu interior. E é trazida esta nova criatura para lhe trazer a devida sensibilidade, para lhe trazer a noção da circunstância, a noção do presente, para lhe dar as sensações e a percepção do aqui e do agora que lhe faltavam. Quando ele sente a solidão, ele sente que lhe falta algo, e este algo é a sensibilidade, este algo é o sentimento, é a percepção do presente, do aqui e do agora. E é neste instante, e quando ele vê a mulher, e ele diz, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E aí então nós temos a unidade, o planejamento, a racionalidade, o projetar para o futuro se combina com a sensibilidade, com o sentimento, com a percepção do aqui e do agora. E aí ambos formam a comunhão necessária para a bênção de Deus, para o cumprimento da vontade de Deus para a humanidade. E o narrador do Gênesis, Moisés, define: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Homem e mulher se completam, formam uma unidade, sem a qual não se pode cumprir a vontade de Deus. Deus trata igualmente homem e mulher, mas homem e mulher são diferentes, têm funções diferentes, atribuições diferentes. E por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, nos traz o que a Bíblia nos fala a respeito de homem e de mulher. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Homem e mulher não são mais um do que o outro. Homem e mulher se completam. São diferentes, sim, mas estão sob igual tratamento da parte de Deus e precisam se completar no Senhor para que a vontade de Deus se faça. É esta a ordem instituída por Deus no tratamento dos dois sexos. É esta a ordem que nós devemos postular como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, como aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia não é machista. A Bíblia impõe o igual tratamento entre homem e mulher. Mas homem e mulher têm funções distintas, porque têm naturezas diferentes e que se completam. E é só na unidade entre homem e mulher, não na luta de homem contra mulher, que a vontade de Deus será feita. É assim que a Bíblia trata a mulher. É assim que Deus estabeleceu. Mas alguém pode me dizer, irmão Caramuru, se nós vermos no mundo, ao longo da história e até aos dias de hoje, é nítida a inferiorização que a mulher sofre na sociedade. A Conferência de Pequim das Nações Unidas sobre a Mulher
feita na década de 1990, mostrou que em todos os quadrantes do mundo a mulher era inferiorizada. Mas se Deus estabeleceu igual tratamento, irmão Caramuru, por que a mulher se apresenta em posição inferior em todos os países, em todo o mundo, em todas as classes sociais? A Bíblia explica. O plano de Deus para homem e mulher é o plano da igualdade de tratamento, da diferença de atribuições e no complemento entre homem e mulher, para que a vontade de Deus se cumpra. Ocorre que o mundo está no pecado. O homem e a mulher pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E como consequência do pecado, nós temos a injustiça. Aliás, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, e no versículo 4, ele nos diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? É não dar a cada um o que é seu, porque equidade é dar a cada um o que é seu, é o justo, é a justiça distributiva. Iniquidade é o contrário, o prefixo in quer dizer o contrário. O pecado é injustiça, o pecado é iniquidade. E como o homem e a mulher pecaram, se instituiu no mundo a injustiça. E Deus mesmo, assim, descreveu o quadro do homem no pecado. Lançou um juízo, uma consequência do pecado praticado pelo primeiro casal. Lá em Gênesis, capítulo 3, nós vemos no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O domínio do homem sobre a mulher é uma consequência do pecado. O pecado estabeleceu a iniquidade. E a mulher, através da qual entrou o pecado no mundo, porque a serpente enganou Eva, e ela primeiro entrou com o pecado no mundo, ela comeu do fruto e depois deu a seu marido. Neste gesto, querendo ser igual a Deus, sendo a primeira a pecar, a mulher teve como consequência a inferiorização em relação ao homem. Esta inferiorização da mulher em relação ao homem, reconhecida pela Organização das Nações Unidas como um fator universal que abrange todas as nações, todas as culturas, todas as raças, todas as classes sociais, é uma prova de que a palavra de Deus é a verdade. O pecado é que causa a inferiorização da mulher em relação ao homem. E o movimento feminista dos nossos dias, que, como disse o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, é o maior inimigo das mulheres, não modificou esta situação. Todo este movimento, iniciado mais intensamente a partir da década de 1960, que trouxe a emancipação, a independência da mulher, não mudou a inferiorização da mulher. Pelo contrário, aumentou ainda mais a inferiorização da mulher. Se hoje a mulher trabalha fora, se hoje ela ocupa postos de mando nas empresas, nos países
Nós mesmos somos governados por uma mulher na atualidade. Tudo isso não mudou a situação da mulher. Quem diz é a Organização das Nações Unidas. As grandes executivas de multinacionais ganham menos do que os homens. E hoje, nunca antes, a mulher foi tão aviltada, tão desprezada. Ela se transformou numa verdadeira mercadoria. Hoje o tráfico de mulheres é maior do que o tráfico de escravos negros entre os séculos XVI e XIX. Hoje o trabalho, a prostituição das mulheres, a consideração das mulheres como meros objetos sexuais, nunca foi tão grande como nos nossos dias. A violência contra a mulher é assustadora em todos os lugares do planeta. Por que isso? Porque a mulher está inferiorizada. E este movimento feminista só serviu para inferiorizar e aviltar a dignidade e a honra da mulher ainda mais. Por quê? Porque a causa disto é o pecado. O pecado é a iniquidade. E o juízo de Deus sobre o primeiro casal trouxe a inferiorização da mulher. Mas isto não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o plano original de Deus, é a igualdade de tratamento. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E é por isso que nós vemos, ao longo da história, que a posição da mulher só foi respeitada na sua plenitude com o cristianismo. Porque desde o começo da história da igreja, a maior parte dos cristãos é de mulheres. Precisamente porque apenas no cristianismo as mulheres são dignificadas. Apenas no plano redentor de Cristo Jesus, a mulher ocupa o papel originário previsto por ela, por Deus. Já na pregação de Jesus, nós vemos no ministério terreno de Jesus a presença das mulheres num ponto bem melhor do que na sociedade judaica, que já era a sociedade que melhor tratava a mulher na antiguidade. Se nós formos ver a posição da mulher na Grécia, no Egito, na Babilônia, nós vamos ver que em Israel as mulheres eram dignificadas. Havia sim a inferiorização, pois isto é fruto da entrada do pecado no mundo. Mas era muito melhor ser mulher em Israel do que em qualquer outro lugar do planeta na antiguidade. Mas mesmo assim, só com Jesus nós vamos ter a dignificação da mulher. Lá no capítulo 8 de Lucas, no versículo 2 e 3, nós vemos como as mulheres tinham um lugar todo especial no ministério terreno de Cristo. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. As mulheres faziam parte do grupo dos discípulos de Jesus. Tinham um papel a desempenhar. Seguiam a Jesus. Por diversas vezes nós vemos Jesus conversando com mulheres, curando mulheres, dando devido respeito e consideração às mulheres. Quando ele conversa com a mulher samaritana, os discípulos ficam
admirados de ver Jesus conversando com uma mulher e conversando assuntos que eram apenas adstritos aos homens, como era a questão do Messias ou da salvação, como ele conversa com a mulher samaritana. Nós vemos Jesus impedindo o apedrejamento daquela mulher adúltera. Nós vemos Jesus ressuscitando a filha do principal da sinagoga. Nós vemos Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Mas antes se dirige àquela viúva e diz: mulher, não chores. Nós vemos Jesus atendendo a sua própria mãe na festa de casamento em Caná da Galileia. E nós vemos Jesus aparecendo primeiramente às mulheres depois de ressuscitado. E nós vemos Jesus não impedindo as mulheres de estarem no cenáculo para também serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Jesus dignificou o papel da mulher. E é por isso que ao longo da história, sempre as mulheres foram maioria entre os cristãos, porque elas, na sua própria pele, reconhecem que a doutrina de Cristo, a doutrina da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, resgata o homem do pecado, elimina as consequências do pecado na vida do ser humano. E para a mulher, isso significa o fim da inferiorização, o fim da injustiça produzida pelo pecado e não querida por Deus. Só que a posição da mulher é a posição bíblica, a posição divina. A mulher não foi feita para ser um homem de saias. A mulher foi criada para auxiliar o homem, suprir-lhe a ausência da sensibilidade e com ele formar uma unidade para cumprir a vontade de Deus. Homem e mulher são diferentes. Cada um tem seu papel, cada um tem sua função, mas são igualmente tratados por Deus. E o livro de Provérbios dedica-se à mulher em diversas passagens. Em diversas passagens nós vamos encontrar Salomão falando a respeito da mulher. E ninguém melhor do que Salomão para falar a respeito da mulher, porque ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. De todos os homens do planeta, ele era o que mais entendia de mulher. E o Espírito Santo inspirou, diante daquela sua experiência com as mulheres, para falar a respeito da mulher. E como o livro de Provérbios nos ensina como saber viver sobre a face da terra, nós vemos com absoluta clareza que o fato de a mulher estar sendo mencionada a todo instante no livro de Provérbios é uma prova indelével de que a mulher quer ser tratada igualmente como homem da parte de Deus. Esta preocupação com a mulher no livro de Provérbios é uma demonstração de que a Bíblia não é machista e de que a sabedoria também está à disposição da mulher. Salomão mostra que tanto o homem quanto a mulher precisam ser sábios e que a sabedoria está à disposição tanto do homem quanto da mulher. Que machismo é esse? Não há machismo algum, irmãos. O que há é o amor de Deus, deste Deus grande e terrível e poderoso, como diz Moisés em Deuteronômio 10 e 17. Este Deus que não faz acepção de pessoas e que quer que tanto homem quanto mulher
alcancem a sabedoria, saibam viver sobre a face da terra. É por isso que Salomão diz, lá em Provérbios 19:14, a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A mulher prudente, a mulher sábia, é uma bênção do Senhor. Ele quer, minha querida irmã, assim como ele disse para Abraão, se tu uma bênção, ele quer também que as mulheres sejam uma bênção. Mas para que elas sejam bênção, elas precisam ter sabedoria, aprender com o Senhor. O próprio Salomão disse também em Provérbios 18:22, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. A mulher, ela precisa ser procurada. Os homens precisam procurar a mulher, que seja a benevolência de Deus, que seja o bem-querer de Deus. E que mulher é esta? É a mulher sábia, é a mulher que teme a Deus, é a mulher que aprende de Deus. Esta é a mulher que nós temos de procurar. Homens, as mulheres hoje se oferecem muitas vezes são oferecidas pela mídia, pelas circunstâncias, mas a mulher que tem que ser procurada, ela não se oferece porque ela é sábia, ela é discreta, ela é comedida. É esta mulher que é a bênção de Deus, é esta mulher que é a benevolência de Deus. É uma mulher que conhece o amor de Deus que Deus tem por ela e que, por isso, busca a honra. Lá em Provérbios 11:22, aliás, 11:16, é dito, a mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Uma mulher sábia é aquela que reconhece que é a imagem de Deus, que foi criada para ser a imagem de Deus, e que por isso ela guarda a honra, ela guarda a sua dignidade, assim como os violentos guardam as riquezas. Uma outra tradução diz os valentes. Uma pessoa valente, ela guarda suas riquezas. Uma pessoa violenta, ela guarda suas riquezas. Assim como um ladrão faz de tudo para não perder aquilo que tomou, a mulher deve guardar a sua honra, a sua dignidade, o seu respeito. A mulher aprazível, a mulher que agrada a Deus, a mulher sábia, ela guarda a sua honra, ela guarda a sua dignidade. E o que nós temos visto hoje é exatamente o contrário. A apologia para que a mulher se desvalorize. Mostre seu corpo, mostre a sua beleza, use a sua formosura, a sua beleza, o seu poder sedutor que lhe é natural, porque ela é uma pessoa sensível, uma pessoa que tem aquele sexto sentido feminino. Use isto para se vender, para se prostituir. Mas, querida irmã, a mulher aprazível, ela guarda a sua honra. Ela não vai jogar fora esta honra. Ela não vai se deixar enganar pela sua beleza, pela sua plasticidade, pela sua formosura. Salomão diz, nesse mesmo capítulo 11 de Provérbios, no versículo 22,
como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. As mulheres são belas. Elas foram feitas para ser belas, para ser atraentes, pois o seu papel é ser sensível, é suprir a solidão. Por isso seu corpo é curvilíneo, é plástico, é delicado em relação ao homem. Mas não deixe que a beleza, a aparência física, ou a busca da beleza e da aparência física, apartem, minha querida irmã, você da razão. Porque a mulher que se aparta da razão, que se aparta da sabedoria, que se aparta da comunhão com Deus, ainda que seja bela, ela é como joia de ouro no focinho de porca. Se você colocar uma joia de ouro no focinho de uma porca, esta joia de ouro vai para a lama, vai para a pocilga, vai para toda aquela alimentação dos porcos, vai se enlamear, vai se sujar. E quantas mulheres não têm se sujado no mundo, na prostituição, na imoralidade, na venalidade, embora sejam joias de ouro. Não se deixe apartar da razão, mas seja sábia. Porque, como diz Salomão, a mulher sábia, Provérbios 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. A mulher foi feita para ser mãe, esta dádiva singular que Deus deu para as mulheres. Quando Adão pôs nome na sua mulher, ele pôs o nome de Eva, que quer dizer a mãe de todos os viventes. A maternidade é a sublime honra que se dá a uma mulher. Só ela pode ser mãe. É o suprassumo da feminilidade, é a maternidade. Porque ela foi feita para ser mãe. Ela foi feita para ser esposa, para ser auxiliadora do marido, a colaboradora do marido, aquela que corresponde ao marido, e formando assim a sua casa. Mas, quando ela não é sábia, é ela mesma quem vai derrubar com suas mãos, com as suas atitudes insensatas, com as suas tolices. É ela quem vai destruir a própria casa, onde ela deveria reinar. Mas se ela for sábia, ela edifica a sua casa. É ela quem vai edificar. E aqui nós tomamos uma lição que o pastor Antônio Gilberto nos deu recentemente na Escola Bíblica de Obreiros aqui da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, quando ele falou sobre edificação. Pastor Antônio Gilberto, este grande mestre das Assembleias de Deus, disse que edificação é diferente de construção, porque a edificação é uma construção em que se busca qualidade e, portanto, se constrói com dedicação, com zelo, com cuidado, onde se faz um controle de qualidade dos materiais, onde há sentimento, e nada como a mulher, só ela pode edificar a casa. É interessante que a edificação da casa é algo dado à mulher sábia,
e não ao homem. O homem provê os materiais. O homem dá a direção. O homem planeja, mas a edificação é feita pela mulher sábia. E essa mulher que guarda a honra, que guarda os valores, que tem comunhão com Deus, que traz o sentimento, o respeito e a dignidade. É ela quem edifica a casa. E, portanto, é ela quem edifica a sociedade. Porque a casa, a família, é a célula base da sociedade. Mas quando a mulher é tola, ela destrói a família com suas próprias mãos. E destruindo a família, ela também destrói a sociedade. É este o papel que Deus reservou à mulher. Um papel importantíssimo, relevantíssimo, que não tem nada a ver com a inferioridade e com a mentira do mundo, que vê apenas opressão no papel bíblico da mulher, quando ao contrário, é a mulher, pela sua sensibilidade, que o Senhor reserva a edificação da casa. Mas a mulher tola, ela derruba com as suas próprias mãos, diz a Bíblia. E é por isso que Salomão, ao longo do livro de Provérbios, ele procura destoar, ou distinguir bem, entre a mulher sábia, a mulher aprazível, da mulher tola, da má mulher, da mulher estrangeira, da mulher estranha. Já falamos da mulher estranha na lição de número 2, quando tratamos a respeito do adultério, da mulher carnal, da mulher que é má, da mulher rixosa. Sobre a mulher estranha, a mulher má, a mulher estrangeira, nós já falamos na lição de número 2. Mas vamos falar aqui a respeito da mulher rixosa. Salomão fala dela em Provérbios, capítulo 21, versículo 9, onde vemos que melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Esse mesmo provérbio é repetido lá em 25 e 24. Melhor é morar a um canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Também nós temos em Provérbios 21 e 19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. E por fim, em Provérbios 27 e 15, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, uma e outra são semelhantes. Nós temos dito que a mulher foi feita para ser sensível. Ela traz o sentimento para a casa. É ela responsável pela construção, pela edificação de um lar sensível, amoroso. Mas se ela for rixosa, ou seja, briguenta, iracunda, se o sentimento que ela trouxer for a contenda, a raiva, a ira, a disputa, a contenda, a porfia, que é uma mulher carnal, porque mulher carnal não é só aquela sedutora que quer se prostituir, mas a ira, a peleja, a contenda também são obras da carne. Paulo deixa isso bem claro lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, lá no versículo 20. Então é tanto carnal a mulher que quer seduzir o outro,
que quer se prostituir, como é carnal a mulher irada. A mulher que quer, de todas as maneiras possíveis, criar confusão, que reclama de tudo e de todos, que nunca está contente com nada. Essa mulher rixosa, ela transforma a sua casa num lugar incômodo. Porque Salomão disse nos 2 provérbios que nós lemos que é melhor estar num canto com as águas furtadas, ou seja, num canto de um telhado. Você já ficou num cantinho, quando está chovendo muito, você fica ali num cantinho de um telhado, sei lá, ali num ponto de ônibus que tem ali um telhadinho, um cobertinho, né? Aquela chuva de vento, que lugar incômodo, que lugar ruim. Mas a Bíblia diz que é melhor ficar num lugar deste do que numa casa ampla com a mulher rixosa. A mulher rixosa, briguenta, iracunda, ela transforma a sua casa num lugar incômodo, um lugar onde todos querem sair. Ela desfaz a união, a paz no lar. Mas a mulher rixosa também, ela gera uma casa onde não há crescimento, não há desenvolvimento, não há vida. Um lugar avesso à vida. Porque Salomão diz que é melhor uma terra deserta do que uma casa com a mulher rixosa. O deserto é um lugar, irmãos, avesso à vida. Tudo que existe no deserto é contrário à vida. A areia não permite a vegetação, o sol causticante, as diferenças de temperatura, a falta de umidade, que é a falta de água, acaba gerando noites muito frias e dias muito quentes. Tudo contribui contra a vida. Uma mulher rixosa faz com que tudo na casa contribua contra a vida. E por fim, a mulher rixosa transforma a sua casa num lugar de sofrimento atroz. Por quê? Porque o gotejar contínuo num dia de grande chuva e a mulher rixosa são a mesma coisa de Salomão. E você sabe como irrita aquela gotinha, aquela goteira. Tec, 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 tec. Aquilo é irritante, alucinador, faz um grande sofrimento. Os irmãos sabem que uma das principais formas de tortura que se fazem é deixar a pessoa amarrada com seus braços estendidos, né? Fica estendido os braços e se deixa cair uma gota na cabeça. Aquilo ali leva à loucura do torturado. É um sofrimento atroz. Então, minha querida irmã, não seja uma mulher rixosa. Não transforme a casa que você deve edificar num lugar incômodo, num lugar avesso ao crescimento e à vida, num lugar de sofrimento atroz. Depois de vermos o que a Bíblia, o livro de Provérbios, fala genericamente a respeito da mulher, cumpre-nos entrar então no cântico da mulher virtuosa, com que se termina o livro de Provérbios. A autoria deste cântico da mulher virtuosa é discutida. Entendem alguns que este pedaço do capítulo 31 do livro de Provérbios não seria propriamente da autoria de Lemuel, porque os irmãos sabem que o capítulo 31 do livro de Provérbios foi escrito por Lemuel, o rei Lemuel. Está lá escrito no capítulo 31, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Quem é esse rei Lemuel? Há muita discussão a respeito da sua identidade. A Bíblia
não nos esclarece quem seja. Alguns entendem que é o próprio Salomão. Seria aqui um nome poético de Salomão. Lemuel quer dizer dedicado a Deus, devotado a Deus. Então não se sabe se seria o próprio Salomão. Como ele era muito ligado à sua mãe Batseba, o fato de Lemuel ter sido ensinado pela sua mãe é um fator que alguns entendem que seja Lemuel, o rei Salomão. Outros estudiosos entendem que Lemuel é o rei Ezequias. O rei Ezequias, em cuja época se coligiram aqueles provérbios dos capítulos 25 até 29 do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, teria sido ele o autor deste poema. Entendem esses estudiosos que Ezequias foi ensinado pela sua mãe, tendo em vista que o seu pai, o rei Acás, era um rei ímpio. E como Ezequias restabeleceu o culto a Deus, toda essa educação teria sido dada pela sua mãe. Outros entendem que Lemuel era um rei, um sábio, ali das redondezas do reino de Israel, talvez o rei de Massá, um pequeno reino ali na divisa ali de Moabe, de Amon ali, do Oriente, que teria também sido um dos sábios dos dias de Salomão. Nós não sabemos bem quem é o rei Lemuel, mas sabemos que ele tinha na figura feminina um referencial, porque sua mãe o ensinou e o fez profeta, porque a mensagem que ele nos traz é uma mensagem profética que ele aprendeu com sua mãe. É o que diz Provérbios 31:1. Então o cântico da mulher virtuosa, embora tenha sido escrito por um homem, pelo rei Lemuel, ela é fruto do ensino de uma mulher. Neste louvor à mulher virtuosa, o rei Lemuel reconhece o papel da sua mãe. É como que um louvor à sua própria mãe. E aqui nós temos, então, esta descrição. Por isso que é um cântico que é de um homem, mas que se inspira na figura da sua mãe. A sua mãe foi o móvel da inspiração que o Espírito Santo lhe deu para poder retratar a mulher virtuosa. Em nosso esboço, nós tratamos cada um dos 22 versículos a respeito da mulher virtuosa. Nosso tempo aqui não nos permitirá fazer uma análise minudente de cada um dos tópicos deste cântico da mulher virtuosa. Porque este cântico é um cântico alfabético. Os irmãos veem aí que o versículo 10, em algumas traduções, a maior parte das versões, está escrito assim: Aleph, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o dos rubins. Que, aliás, é o nosso textual. Então, esse Aleph é a letra, primeira letra do alfabeto hebraico. Este cântico foi escrito, cada verso, é um cântico com 22 versos, e cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Isto já mostra a genialidade do autor, mas também mostra a importância que a mulher tem. Assim como Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aqui a mulher virtuosa vai do Aleph ao Tal. O papel da mulher é imprescindível em todos os quadrantes da vida humana sobre a terra. Nós temos aqui o fato de se fazer um cântico do início ao final do alfabeto hebraico. Nós temos aí uma prova de que a mulher é tão importante para Deus quanto o homem, de tal maneira que ela é cantada de A a Z. Poderíamos colocar assim em nosso alfabeto, assim como o próprio Deus está presente de A a Z.
É importante ver que esta mulher virtuosa que ela é cantada, esta palavra virtuosa no original, significa exemplar. Ela é um exemplo a ser seguido. Significa que ela é uma mulher forte, uma mulher de valor, uma mulher que vence todas as dificuldades, todas as intempéries da vida, todas as vicissitudes, para edificar a sua casa, para ser bem-aventurada, para alcançar a felicidade de Deus. Nós até, inclusive, terminamos o nosso esboço com uma citação da professora Rosana Figueiredo Beda Francisco, que é a minha esposa, um exemplo de mulher virtuosa, onde ela diz assim: a mulher virtuosa torna-se feliz por ser tão ativa, útil, participativa, conectável, tratável, entre outras características. A mulher virtuosa, ela alcança a bem-aventurança, a felicidade. E é este o objetivo que Deus tem para cada um dos seres humanos. Deus criou os homens para que eles participem da bem-aventurança, da felicidade completa, da plena satisfação, que é a comunhão com Deus. Inclusive, colocamos no nosso esboço o parágrafo 1º do Catecismo da Igreja Romana, diz que Deus, sendo bem-aventurado em si mesmo, porque ele é a própria felicidade, ele criou o homem para compartilhar com o homem da sua vida bem-aventurada. E a mulher virtuosa, na sua força, na sua dedicação, no seu esforço, ela alcança a bem-aventurança. É o que nós vemos ali no versículo 28, do capítulo 31 de Provérbios. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a vaidade, é a graça e a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela é bem-aventurada. Por quê? Porque ela é virtuosa. Porque ela enfrenta todas as dificuldades. E para ser virtuosa, de A a Z, nós vemos que ela tem algumas características. Nós não vamos falar todas aqui, mas algumas principais. Já no nosso texto áureo, que é o início do cântico, é dito: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Quando se diz que a mulher virtuosa tem um valor que excede o dos rubins, está se dizendo que a mulher virtuosa, ela é sábia. Não podemos nos esquecer lá de Provérbios, capítulo 3, versículo 15. Mais preciosa é do que os rubins. O quê? De que se está dizendo aqui? Está se falando da sabedoria. Como nós vimos na lição de número 1. A sabedoria, ela é mais preciosa do que os rubins. Então a mulher virtuosa é aquela que é sábia. E quando é que a mulher é sábia? O versículo 30 nos diz: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Como é que a mulher pode ser virtuosa? Se ela temer a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como vemos lá em Provérbios 9 e 10. Então, quando diz que o valor da mulher virtuosa excede muito mais do que dos rubins, estamos dizendo o quê? Que a mulher virtuosa é a mulher sábia. É aquela que edifica a sua casa. E edifica a sua casa.
Mas nós vemos também que a mulher virtuosa, ela é digna de confiança do seu marido. Versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Como ela é sábia, como ela teme a Deus, como ela confia em Deus, e Deus lhe dá confiança, ela pode ter a confiança do marido. Como eu ter a confiança do meu marido, irmão Caramuru? Confiando em Deus, sendo temente a Deus. A mulher precisa ser digna de confiança do marido, porque é ela que é a primeira ministra da casa. É ela que administra a casa cotidianamente. A ela está a administração cotidiana da casa. Como nós vemos os versículos 13, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho e de fino e de púrpura ao seu vestido. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher virtuosa é uma mulher trabalhadora, que trabalha dentro de casa, que é a chefa do governo. Por isso que eu disse que ela é a primeira ministra de casa. Os irmãos sabem que no regime parlamentarista, o primeiro-ministro é o chefe do governo. O chefe de Estado, o rei, o presidente, ele representa o Estado. Ele administra as crises. Mas o dia a dia do governo é feito pelo primeiro-ministro. O dia a dia do governo deve ser da mulher. A administração cotidiana é da mulher, porque é ela que tem a noção do presente, é ela que tem a percepção, a sensibilidade. Ela edifica a sua casa, trabalhando dentro de casa. Então a mulher não pode trabalhar fora, irmão Caramuru? Pode. E a situação de injustiça do mundo hoje exige que a mulher trabalhe fora de casa. Mas ela não pode esquecer que ela foi feita em primeiro lugar para trabalhar dentro de casa. E que se ela não trabalhar dentro de casa, ela derrubará a sua casa com as próprias mãos. Ela não pode abrir mão desse trabalho de dentro de casa. Isso não quer dizer que o marido deve chegar a casa e ficar deitado numa rede. Não, olha bem que a mulher distribui as tarefas. Ela dá tarefas. Então cabe à mulher também, principalmente quando trabalha fora de casa, dar tarefas que o homem deve exercer dentro de casa. Mas a cabeça do casal é o homem. O homem que faz o planejamento, que faz os projetos, logicamente ouvindo a mulher e os filhos, pois não é um ditador, sob o temor de Deus, pois se ele é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça dele, mas a administração cotidiana, a execução, fica com a mulher. A mulher virtuosa, como diz o nosso comentarista, ela é trabalhadora e empreendedora. É empreendedora. A empresária do lar. Veja bem que ela examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. É ela, pela perspicácia que tem, pelo sentimento que tem, que deve fazer as aquisições em casa. Porque ela é mais econômica, ela é mais perceptiva. A mulher virtuosa, ela é esta mulher ativa, como eu repito aqui a frase da irmã Rosana, ela é ativa, ela é útil, ela é participativa, ela é conectada e ela é tratável. É esta mulher virtuosa, é este papel relevantíssimo que nós vemos aqui.
E essa mulher que é, como diz o nosso comentarista, serva de Deus, porque ela teme ao Senhor e por isso ela deve ser louvada. E eu encerro o nosso estudo lembrando que a mulher precisa ser reconhecida, não só por Deus, mas também pelos seus familiares. Os seus filhos a louvam e a chamam bem-aventurada. E o marido deve reconhecê-la, elogiando-a. A mulher, ela trabalha muito pelo ouvido. A mulher virtuosa, ela tem que ser reconhecida. Lembre-se daquela mulher cirofenícia. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Elas foram sempre reconhecidas por Jesus. Jesus sempre conversou com elas, porque sabia que elas precisavam ouvir. Quem acha uma mulher, acha uma boa coisa. A mulher prudente, ela vem do Senhor. Portanto, reconheçamos que a mulher é virtuosa. Reconheçamos o seu esforço e a sua dedicação. Demos-lhes a devida honra, o devido respeito, que só um servo de Deus, que só um filho de Deus pode dar. Porque só quem está em Cristo dá o devido valor à mulher. Amém.